Ao longo dos séculos, o oceano continua a esconder uma variedade de mistérios aguardando para serem desvendados. Os navegantes da época, ao longo do tempo, criaram uma imensa vertente de mitos e lendas sobre perigos aterrorizantes que os espreitavam em suas longas jornadas. Entre todas as histórias macabras daquelas narrativas compartilhadas por marinheiros de diversas partes do mundo, muito se mencionava sobre a possibilidade do aparecimento súbito de ondas monstruosas. Essas ondas capazes de aniquilar qualquer embarcação que cruzassem seus caminhos foram aos poucos se tornando tema de lendas marinhas. Dizia-se que mesmo em momentos de calmaria total no oceano, poderia surgir ondas com mais de 30 metros de altura, erguendo-se como imensas paredes verticais de água. O impacto dessas ondas contra o navio resultaria em sua completa destruição. No entanto, essa narrativa parecia ser mais uma entre as muitas histórias e lendas sobre o mar inventadas pelos marinheiros ao longo do tempo. Olá, sejam bem-vindos ao Matematizei! Hoje nós vamos explorar algumas características sobre as ondas do mar e sua possível relação com a física quântica. A crença de que as ondas monstruosas eram apenas lendas desafiou tudo o que sabíamos sobre a natureza dos oceanos e o processo de formação das ondas. Isso foi amplamente aceito por muitos que afirmavam com certeza que tais relatos eram meramente histórias fictícias. Em 1826, o cientista francês e oficial da Marinha Francesa, o capitão Jules Dumont d'Urville, relatou ondas de até 33 metros no Oceano Índico, com 3 colegas como testemunhas. Mas ele foi ridicularizado publicamente pelo colega cientista François Arago. Naquela época, era amplamente aceito que nenhuma onda poderia exceder 9 metros. A autora Susan Casey escreveu que muita dessa descrença veio porque havia muito poucas pessoas que viram um vagalhão, nome dado comumente às ondas gigantes, e sobreviveram. Até o advento dos navios de casco duplo de aço do século XX, as pessoas que encontraram vagalhões de 30 metros geralmente não voltavam para contar aos outros sobre isso. O primeiro artigo científico conhecido sobre ondas arrepiantes foi escrito pelo professor Lawrence Draper em 1964. Nesse artigo, ele documentou os esforços do Instituto Nacional de Oceanografia no início dos anos 60 para registrar a altura das ondas, sendo que a maior onda registrada naquela época era de cerca de 20 metros. Mas mesmo em meados da década de 1990, os textos mais populares sobre oceanografia, como o de Pirier, não continham qualquer menção a vagalhões. No estudo das ondas, adotamos o que é conhecido como modelo estatístico de função gaussiana, ou mais conhecido como modelo linear, um método matemático que nos permite prever tanto a altura média quanto os valores máximos e mínimos das ondas e seus extremos. Partindo do pressuposto de que as alturas das ondas em qualquer mar são agrupadas de forma compacta em torno de um valor central igual à média do terço maior, conceito conhecido como altura de onda significativa, em um mar de tempestade com uma altura de onda significativa de 12 metros, o modelo sugere que dificilmente haverá uma onda superior a 15 metros. À medida que nos afastamos desses valores, a probabilidade de encontrar uma onda com uma altura significativamente diferente diminuirá. Conforme previsto pelo modelo linear, nesse contexto específico, a probabilidade de uma onda de 30 metros surgir durante uma tempestade são extremamente baixos, algo calculado como 10 elevado a menos 5. Isso levou a comunidade científica a buscar resolver definitivamente o debate sobre a existência dessas ondas tão distintas. Afirmava-se que essas ondas realmente existiam na natureza, mas seriam tão raras que apenas uma apareceria a cada 10 mil anos. Acreditava-se por meio da análise matemática que esse entendimento tinha encerrado a possibilidade dessas ondas monstruosas. Bom, mas como sempre, a natureza encontrou uma maneira de desafiar nossas crenças. Em janeiro de 1995, uma plataforma de extração de petróleo no Mar do Norte, próxima da Noruega, foi atingida por uma tempestade devastadora. Apesar de ser apenas uma dentre muitas tempestades, por razões de protocolo e segurança, os trabalhadores da plataforma foram confinados dentro das instalações, sem visão direta do que ocorria
vazia do lado de fora. Mas, por sorte, uma câmera externa estava gravando e capturando imagens das ondas durante a tempestade, todas parecendo bastante comuns. Entretanto, de forma inesperada, uma parede de água cruzou o campo de visão da câmera. Uma onda de 30 metros de altura acabara de atingir a plataforma de petróleo, ameaçando e colocando em teste toda a engenharia por trás de sua construção, que poderia resultar em sua destruição iminente. Essa onda, que passou a ser conhecida como Onda Draupner, em alusão ao nome da plataforma, desafiou tudo o que pensávamos saber sobre a possível ordem ou desordem dos oceanos. Esse evento inesperado na plataforma colocou em prova uma probabilidade previamente estimada de 10 elevado a menos 5 para a existência de uma onda monstruosa dessa magnitude. A Draupner se tornou um testemunho vívido, demonstrando que talvez não tenha sido a única onda desse tipo a se formar nos oceanos da Terra nos últimos 10 mil anos, desafiando então todas as nossas suposições. A captura desse evento na câmera trouxe à tona uma possibilidade assustadora de que o que uma vez considerávamos uma lenda poderia ser uma realidade terrível. Com a primeira evidência concreta da existência de ondas monstruosas, oceanógrafos e cientistas de todo o mundo ficaram perplexos e iniciaram um ousado projeto de pesquisa oceânica, que marcou um ponto de virada significativo, levando a comunidade científica a reabrir um caso anteriormente considerado encerrado. À medida que os cientistas buscavam compreender se as ondas monstruosas reais estavam por trás dos naufrágios, que outrora atribuímos à corrosão ou a erros humanos, surgiu a necessidade de compreender a verdadeira natureza dessas ondas. Durante a pesquisa, os oceanógrafos identificaram áreas onde os incidentes de naufrágios eram mais frequentes, possivelmente causados por ondas semelhantes à Draupner, observadas na plataforma de petróleo. Como exemplo, eles encontraram cerca de 20 navios de transporte que foram perdidos nas águas da África do Sul na última década. Bom, então os cientistas notaram um padrão intrigante. Os acidentes frequentemente coincidiam com a corrente das agulhas, uma corrente oceânica quente no sudoeste do Oceano Índico, que flui da direção nordeste para sudeste ao longo da costa oriental da África. A maioria dos acidentes inexplicáveis ocorreu em áreas onde essa corrente quente se encontrava em oposição aos ventos provenientes do Polo Sul. Levando em conta o conhecimento previsto sobre o processo de formação das ondas, havia uma relação notável entre o vento e as correntes quentes ao longo da costa da África do Sul. A compreensão era de que o movimento oposto à corrente quente em relação aos ventos antárticos poderia desencadear a formação de ondas anormalmente grandes. Esse cenário não parecia ser uma conjectura distante. As mesmas condições poderiam ser extrapoladas para o Mar do Norte, onde foi registrada a primeira onda monstruosa da história. Inicialmente, então, acreditava-se que o mistério havia sido resolvido, e a solução parecia simples: evitar essas áreas de alta incidência. Mas essa suposição abriu uma porta para a revelação de um segredo obscuro que ocorreu em fevereiro. O ano foi o de 2001 e marcou um evento que lançou tudo na incerteza mais uma vez. Na travessia da passagem de Drake, um navio chamado Caledonian Star cruzou a Antártida, levando cerca de 100 turistas que desfrutaram das maravilhas do Polo Sul. Esse navio, concebido para resistir às condições extremas, se via prestes a enfrentar algo inesperado na viagem de retorno. Em 2 de março, o capitão recebeu um aviso sobre as condições climáticas mais extremas. Uma tempestade que inicialmente não gerou grande preocupação na tripulação. Entretanto, tudo mudou quando às 5h30 da tarde o primeiro oficial da ponte avistou algo no horizonte. Era uma parede de água 2 vezes maior que as outras ondas, aproximando-se rapidamente em direção ao navio. Conforme se aproximava, a onda começou a desmoronar em um abismo, criando uma crista de água que não poderia ser vista até o impacto. Essa parede de água rompeu as janelas da ponte, desativando os controles e sistemas de navegação e comunicação. Felizmente, o navio não afundou, mas precisou de assistência da Marinha Argentina para sobreviver a essa onda monstruosa. Esse acontecimento surpreendente ocorreu na passagem de Drake, o trecho de mar entre a América do Sul e a Antártida. Essa área, segundo os modelos aplicados anteriormente na África do Sul e no Mar do Norte, não seria propícia para a formação de ondas gigantes.
Inicialmente poderia ser considerado um evento isolado, mas apenas alguns dias depois, outro barco na mesma área foi atingido por uma parede de água de 30 metros, colocando toda a tripulação em risco. Esses dois incidentes de ondas monstruosas, separados por alguns dias, em uma região onde a formação dessas ondas não poderia ser explicada, indicavam que havia um enigma maior do que inicialmente considerado. Em 2003, a Agência Espacial Europeia, a ESA, buscando desvendar o mistério por trás das ondas monstruosas, lançou o projeto MaxWave, um estudo oceanográfico sem precedentes. Uma sonda espacial capturou 30 mil imagens da superfície dos oceanos ao longo de 3 semanas e forneceu dados gráficos cruciais para medir a altura das ondas. Bom, os resultados chocaram os oceanógrafos do mundo todo. Em apenas 3 semanas foram identificadas 10 ondas com mais de 30 metros de altura, um número muito superior às estimativas anteriores que sugeriam a formação de uma onda daquelas a cada 10 mil anos. Quando os resultados foram divulgados em 2004, a ESA anunciou oficialmente a existência dessas ondas gigantes. E além disso, a agência sugeriu uma possível ligação entre a lenda do Triângulo das Bermudas e a frequência com que essa região reúne as condições para a formação dessas ondas. Embora esse aspecto ainda não seja totalmente esclarecido, fica claro que as ondas monstruosas não são apenas lendas. A realidade sombria de ondas gigantes com mais de 30 metros de altura, surgindo sem aviso aparente, era uma realidade que poderia ser comprovada a qualquer momento, sem aviso ou sinal prévio. Bom, estamos descrevendo ondas monstruosas ou errantes que são extraordinariamente grandes e imprevisíveis, que surgem nos oceanos sem razões climáticas ou tectônicas evidentes. Enquanto as ondas normais são mais previsíveis e os navios são projetados para enfrentá-las, as ondas monstruosas se destacam por serem imensas paredes de água que podem chegar a 3 vezes o tamanho dos tsunamis. Essas ondas não representam perigo em terra, pois se formam profundamente nas águas. Contudo, para os navios, mesmo uma onda clássica de 3 metros já gera uma força de cerca de 1,5 toneladas por metro quadrado em seu impacto. Por outro lado, uma onda de tempestade de 12 metros exerce uma força de aproximadamente 6 toneladas por metro quadrado. E uma onda monstruosa de 30 metros pode exceder uma força impressionante de 100 toneladas por metro quadrado, ultrapassando em muito a capacidade de resistência dos navios. Bom, agora aqui surge algo impressionante. O surgimento daquelas imensas paredes de água, aparentemente sem causa física ou geológica, encontrou uma relação surpreendente na mecânica quântica. Sim, ela de novo. As equações de Schrödinger é uma ferramenta matemática que foi desenvolvida originalmente em física quântica para descrever o comportamento de partículas subatômicas como elétrons. Bom, vocês já viram o vídeo aqui no canal explicando aquele do gato. No entanto, de forma surpreendente, essa pesquisa também foi aplicada ao estudo das ondas nos oceanos. Pense na superfície do oceano como um campo de ondas, onde as ondas normais se propagam de maneira previsível e se comportam de forma linear, assim como as ondas que você vê na praia. Mas a teoria de Schrödinger propõe algo diferente, sugere que, em circunstâncias específicas e raras, as ondas normais dos oceanos podem se tornar instáveis e sofrer uma interferência mútua, amplificando-se de forma não linear. Então, baseados nesses dados, alguns dos mais renomados cientistas especializados na matemática envolvida na mecânica dos fluidos, como Didier Clamont, Giovanni Colco e Philippe Guény, passaram a pesquisar e tentar identificar os segredos por trás desses fenômenos naturais, através da perspectiva da física quântica. Inclusive, vou deixar na descrição do vídeo os principais artigos escritos por esses pesquisadores. Não deixem de consultar. Bom, então vamos lá. Imagine várias ondas pequenas de orientação diferentes se encontrando em um ângulo específico. Em vez de simplesmente se combinarem e se anularem, conforme acontece com as ondas comuns, essas ondas podem se somar de uma maneira que cria uma onda muito maior do que o esperado. É como se várias pequenas ondas se unissem em sincronia, resultando em uma onda gigante, que se destaca do padrão usual das ondas. Essa teoria desafia a noção convencional de que as ondas oceânicas são sempre previsíveis e lineares.
Ela sugere que, em condições específicas, as ondas podem se comportar de maneira não linear e formar ondas gigantes, muito maiores do que as que normalmente são vistas. Então a ideia central é que as ondas propostas de Schrödinger, originalmente criadas para descrever o comportamento de partículas subatômicas, foram adaptadas para explicar a possibilidade teórica de como gigantes poderiam se formar nos oceanos, desafiando a visão tradicional das ondas marítimas. Apesar de, inicialmente, os oceanógrafos duvidarem da aplicação desses princípios ao oceano, uma descoberta posterior mostrou que o perfil das ondas que atingiram a estação em janeiro de 95 coincidiu com as concepções teóricas das equações de Schrödinger. Essa descoberta indicou que as ondas monstruosas talvez não pudessem ser explicadas apenas por correntes oceânicas ou ventos fortes, mas sim pelas regras quânticas aplicadas ao oceano. Mas é importante ressaltar que a compreensão da natureza dessas ondas é um campo de estudo relativamente recente, tá? Ele tem apenas cerca de 20 anos de conhecimento científico e, bom, a raridade desses eventos torna a pesquisa sobre eles bastante desafiadora. Então, assim, mesmo que haja uma correspondência entre o perfil dessas ondas e o modelo de Schrödinger, a verdadeira razão para sua existência ainda permanece um mistério. E é claro que sua ocorrência está associada a condições extremamente especiais e complexas. Certamente parece que diversos fatores devem coincidir para que uma onda gigante se forme nos oceanos. Isso inclui a ocorrência simultânea de várias características: uma forte corrente oceânica movendo-se na direção contrária ao vento, a interferência de ondas construtivas na superfície, onde ondas de diferentes direções, ao se chocarem, se somam e se amplificam, muita energia surgindo da energia cinética das ondas, além de ventos intensos com uma direção muito específica soprando sobre a superfície. Estes são os eventos raros e diferentes que precisam ocorrer em conjunto para que uma onda gigante se forme. Não está claro se todas as regiões dos oceanos podem reunir esses fatores simultaneamente. Além disso, há promessas de que as ondas monstruosas não são apenas muito específicas, mas também extremamente instáveis, podendo entrar em colapso rapidamente após sua formação. Isso explica porque essas ondas geralmente não atingem áreas costeiras, corroborando com as antigas lendas dos marinheiros que descreviam como essas ondas apareciam e desapareciam misteriosamente. As ondas monstruosas, de certa forma, são uma prova de que a realidade pode ser ainda mais surpreendente do que a ficção, e de que a imbricação e cruzamento de vários campos da ciência pode nos revelar aquilo que parecia ser algo inexplicável. A capacidade dos cientistas em avaliar fenômenos complexos por várias perspectivas diferentes, tal como oceanografia e física quântica, é o que faz a pesquisa científica avançar em passos largos. O nosso planeta é um local extraordinário, repleto de maravilhas, mas também segredos que podem ser intrigantes e às vezes até assustadores. O mistério sobre o que ainda aguarda nos oceanos, tão pouco explorado, é algo que somente o tempo poderá revelar. Se quiser saber mais sobre os assuntos, deixo como indicação 2 livros. O primeiro é da Susan Casey, que eu falei lá no comecinho, A Onda. E o segundo, de cunho mais técnico, para você que tem uma curiosidade maior sobre o tema, é o do Odemar de Oliveira Carvalho Júnior, Oceanografia Física. Lembrando que ao adquirir os livros através do link, você está ajudando indiretamente o canal. Lá no link da descrição ainda vou deixar alguns artigos científicos, como faço em todos os vídeos, tá? Pessoal, era isso que eu tinha para falar. Me digam aí se vocês já conheciam esse tema, já ouviram falar. Eu lembro de um documentário que eu assisti há muitos anos falando sobre os vagalhões, mas ainda não tinha essa pesquisa do Max Wave, essa junção da mecânica quântica, da função de onda do Schrödinger, enfim, ainda não estava nesse nível, né? Pessoal, não deixem de comentar aí, tá? Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa o like, compartilhe nas redes sociais de vocês. É isso. Um beijo no coração de vocês e até uma próxima.